não deixa de participar do programa do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagem, denúncia flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, você já sabe, mas eu vou repetir, 992258767. Você também pode entrar na nossa página do Facebook e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no programa. Vamos mudar agora de assunto, vamos começar falando de informação, de notícias já de cara. Incêndios em vegetação também estão atingindo o interior do estado. A gente vem mostrando durante toda a semana, desde a semana passada, incêndios urbanos e agora eles chegam também em vários pontos, em vários municípios do nosso estado. Ontem, no município de Capiranga, uma dessas áreas pegou fogo na estrada que dá acesso ao município. Nós vamos agora falar por telefone com um morador de lá que conta os detalhes desse e de outros incêndios que têm ocorrido na região. Bom dia, Nailson, você me ouve? Bom dia. Olá, essas fotos aí foram, a gente está mostrando agora aqui no telão, são fotos ao longo da estrada. Isso aconteceu pontualmente, Nailson, quer dizer, foi só ontem ou incêndios como esses estão sendo identificados, Nailson, aí pelo município? Não, esses incêndios ocorrem há uns 25 dias já aqui no município. Tem alguma causa? Você sabe exatamente o que estaria provocando? Gente queimando lixo, gente tentando limpar o terreno, como a gente costuma dizer aí no interior, né? Derrubar algumas árvores para a agricultura. Você tem alguma noção por que esses incêndios que a gente está mostrando agora no nosso vídeo aqui, as fotos, por que eles estariam acontecendo? Na realidade é por conta do forte verão, né? Que tem ocorrido em nossa região, então as queimadas são em decorrência disso aí. E tem prejudicado muito aí a área das pessoas que plantam, né? A área rural, né? do município. Você mora numa área rural, não é isso? Você já viu alguém tentando tocar fogo? Ele surge a partir do quê? De um acidente mesmo, de uma ponta de cigarro? Ou ele é um incêndio causado de propósito, provocado, hein, Nailson? Não, eu creio, é pela questão do verão, a quintura mesmo, e a vegetação seca, né, provoca esses incêndios aí. Que é o que a gente chama então de autocombustão, é sozinho, então ele pegaria ali, e aí, porque a grama, né, o mato, ele está muito seco, é isso? Exatamente. E numa situação como essa, Nelson, como é que vocês fazem para, já que está chovendo tão pouco em todo o estado, como é que faz para acabar, para parar um fogo como esse? Não tem atendimento de bombeiro, né? Não. É tudo improvisado, né? As pessoas donas dos terrenos que têm plantações vão apagando tudo no improviso, né? Muito obrigada, então, pelas fotos que você mandou e também pelas suas declarações agora ao vivo falando com a gente aqui no Manhã no Ar. É importante a participação também das pessoas do interior que mostram situações como essa. Ontem, inclusive, no final da tarde, a gente teve notícia de vários municípios, a gente está mostrando aí Capiranga, mas pelo menos outros 2 municípios também tinham notícias de áreas, né, na zona rural desses municípios que estava pegando fogo. Obrigada aí pela participação do Nailson, que falou ao vivo com a gente por telefone de Capiranga. Agora a gente vai lá para cima para o RC Cop saber como é que está o tempo e o trânsito nessa quarta-feira na cidade de Manaus. Bom dia, Deilson. Eu já vi aí pela luz, né, que brilha sobre os prédios da nossa cidade, que o dia é quente, é ensolarado e a gente pode esperar novamente um dia quente, como de costume das últimas semanas. Bom dia, Deilson. Oi, Dani. Bom dia para você. Realmente o dia vai ser muito quente. Eu quero aproveitar, Dani, para mandar um bom dia para o Lucas. Ele que está aniversariando hoje, mandou inclusive um recadinho para a nossa produção. Ele está completando 11 anos hoje, não sai de casa antes de ouvir o bom dia do RC Cop. Um bom dia para você, Lucas, parabéns. E um bom dia para a Tereza Jussara, também completando 42 anos hoje, a esposa do Renner Nascimento, família Investe. Um bom dia também para a Natália Oliveira, da Cachoeirinha, todo mundo ligadinho no Manhã no Ar. A gente observa neste momento aí que o tempo é muito, mas muito aberto, sol bastante forte. Inclusive a gente estava conversando neste momento com o Wilson Lima na Rádio A Crítica. A gente mais uma vez ressalta que o tempo vai ser muito aberto, sol fortíssimo, papai, mamãe, leve protetor solar, muito líquido, muita água, muito suco, porque a temperatura média para hoje será de 27 graus, sensação térmica de 29 e a possibilidade de chuva é de apenas 1%, ou seja, não teremos chuva nesta quarta-feira. O pôr do sol
está previsto para 17 horas e 56 minutos. A máxima do dia será de 36 graus e a máxima sensação do dia de 40. Ou seja, hoje mais um dia muito quente mesmo na nossa cidade. Agora, depois de a gente mostrar de cima aí, nós vamos lá para baixo para mostrar aqui o finalzinho da Boulevard Álvaro Maia, já pegando aqui a Humberto Calderaro na zona sul da capital do Amazonas. Pegando a zona sul, passando aqui pela zona centro-sul da nossa cidade, a gente observa aí, aqui já no finalzinho, né, do Boulevard, já subindo aqui para Humberto Calderaro, neste ponto aqui, neste trecho. Por enquanto o trânsito ainda é tranquilinho, é claro, tem essa retenção aí, ó, para quem sai do Boulevard, que vai acessar aqui a Humberto Calderaro, devido exatamente ao semáforo. Mas depois que o condutor passa deste ponto, passa do semáforo, ele pega um trânsito ainda tranquilinho na manhã desta quarta-feira. Dani. E que assim seja, né, Adeilson? A gente sabe que daqui a pouquinho vai ficar mais complicado, mas quem quiser também pegar um trânsito mais tranquilo, sai agora ou nos próximos minutos, ou quem puder, deixa para sair mais próximo aí das 8 horas da manhã, quando não pega o trânsito de todos os papais e mamães, como você fala, né, que levam essa hora os seus filhos para o colégio. A gente sabe, Manaus Trans sempre alerta que esse horário agora de 6h30 até as 7h30 da manhã é muito complicado por causa das escolas, tanto que durante as férias a gente tem uma redução aí aproximada de 30% no movimento de carros. Então quem puder sair depois das 7h30, melhor. E quem puder, quem tiver que levar os filhos na aula, aí não tem jeito, tem que tomar café e sair rapidinho ou pegar um trânsito ainda tranquilo. Obrigada, Deilson. Daqui a pouco eu te chamo de outro ponto da cidade. Até já. Até mais. Vamos agora às informações de polícia. A Polícia Civil apresentou ontem uma mulher envolvida no assassinato de um suposto traficante da zona norte de Manaus no mês passado. Ela teria ajudado na fuga dos homens que cometeram o crime. Vamos ver. O primeiro vídeo mostra 2 motos, cada uma com 2 pessoas. Eles chegam rapidamente perto da vítima, Manuel Adalberto Carvalho, e disparam mais de 10 vezes. Manuel estaria na rua Bacuri, no bairro Colônia Terra Nova, vendendo drogas, quando foi executado no dia 13 de agosto. Ana Maria, a Mara, ajudou na fuga dos homens que efetuaram os disparos. De acordo com a Delegacia de Homicídios, Mara aceitou fazer o serviço em troca de um terreno em uma invasão. Ela cedeu a moto dela para os executores e utilizou uma outra moto para ajudar a transportar os bandidos. A moto vermelha pertence a Ana Maria Zain Costa. Na delegacia, ela negou o crime. A outra moto também foi apreendida. A polícia ainda busca os outros 3 autores do crime. 2 foram identificados apenas como Léo e Gordo. Um dos atiradores é Júlio César Lopes de Lima, que aparece na foto e também é procurado pela Delegacia de Homicídios. Nós já temos as imagens, fotografias dele e a qualificação, identificação. Com relação ao outro piloto e ao outro executor, os sujeitos conhecidos como Léo e Gordo, eles estão identificados por foto, mas não estão qualificados ainda. As investigações ainda estão em andamento. A motivação do crime, segundo a investigação preliminar até o momento, se dá com relação à disputa por área de tráfico de drogas. E 2 pessoas foram condenadas por envolvimento no assalto que resultou na morte do sargento José Cláudio Marques, que fazia segurança para o ex-deputado Antônio Chico Preto. No total, foram 36 anos de prisão para a Susan Assunção, que serviu de olheira da quadrilha, e para Jonathan Costa, que pilotava a motocicleta que levou o assassino. O crime foi em setembro do ano passado e o sargento foi assassinado, olha aí, a gente tem imagens da época, quando acompanhava a esposa de Chico Preto. Ela tinha ido sacar mais de 30 mil reais numa agência bancária. Pelo menos 4 pessoas estavam envolvidas no latrocínio. Marcelo Branco da Silva, que atirou no sargento, e Frank Rodrigues, que deu apoio ao assalto, foram mortos em confronto com a polícia ainda no ano passado. A negociação para o fim da greve da UFAM, a gente tem essa reportagem agora, produção? A gente vai falar agora
do fim, então, da negociação para o fim da greve dos professores da Universidade Federal do Amazonas, que continua aí sem avanços. A categoria permanece dividida e, enquanto não recebe uma resposta positiva do governo federal, os alunos enfrentam um calendário dividido. A paralisação já passa dos 100 dias. Vamos ver. O dia foi de reuniões. Na sede da Associação dos Docentes da UFAM, os professores avaliaram o cenário da greve no país. 45 instituições federais de ensino estão em greve. E depois de 100 dias de paralisação, o vice-presidente da associação afirmou que o governo federal ainda está resistente. No último dia 12, o governo até sinalizou um acordo com o Sindicato Nacional, mas depois voltou atrás e anunciou vários cortes. A categoria novamente recuou. Nós vivemos uma situação trágica de falta de professores. E o governo Levi, o ministro Levi, anunciou que não vão ser feitos concursos. Então, além do congelamento de salário, não concurso e retirada do abono permanência, que é um abono dado para professores já aposentados que continuam dando aula. E o governo decidiu que vai cancelar esse tipo de abono. O vice-presidente da Associação dos Docentes admite que continuar com a greve pode prejudicar ainda mais os alunos, mas também é contra o calendário acadêmico vigente. Ele diz que a divisão da categoria em relação à paralisação das aulas já resultou em mais de 13 mil reprovações no semestre passado, já que 45% dos professores continuam dando aula. Nós temos uma situação totalmente absurda, um caos institucional, uma situação de 2 calendários. Nesse momento nós temos calendário primeiro semestre de 2015 e segundo semestre de 2015. 2 calendários ocorrendo simultaneamente. É inviável isso acontecer. A reitoria disse que o calendário é mantido por decisão judicial. O grupo de professores que não aderiu à greve entrou com recurso na justiça e por isso o Conselho Acadêmico não pôde suspender o calendário. E a reitoria, ela sempre respeitou o movimento grevista e continuará a fazê-lo. Agora, sempre buscando as alternativas para fazer com que os nossos alunos, que são em torno de 40 mil, eles sejam menos prejudicados. Quanto às reprovações, a reitoria garante que vão ser avaliadas pela Câmara de Ensino de Graduação da UFAM. Nós precisamos ter a série histórica das reprovações para nós podermos, e aí os pesquisadores sabem disso, podemos fazer uma análise comparativa. Nós não concluímos o primeiro semestre de 2015, portanto, parcialmente, nós não podemos chegar a uma inferência total. Nós devemos ter um olhar global, o que é impossível hoje. E que a gente continua acompanhando, porque a gente sabe que essa greve da UFAM, que chegou a impressionantes 100 dias, a gente está falando mais de 3 meses de greve, mexe com a vida de muita gente, gente que ia se formar no fim do ano não vai mais, sobretudo os finalistas são prejudicados, e a gente, lógico, continua acompanhando e torcendo aí para que seja tomada alguma providência e que avance essa negociação e que a questão seja resolvida para o bem de todo mundo, né? Os professores que fazem a greve têm razão, os professores que continuam dando aula também têm o seu lado da razão e, lógico, a gente como jornalista continua acompanhando e torcendo para que tudo se resolva o mais rápido possível. A gente vai mudar de assunto agora, tem denúncia do nosso telespectador. Moradores da comunidade Nova Jerusalém, no bairro de Flores, reclamam da falta de ocupação de um terreno que pertence ao Estado. De acordo com eles, o local está tomado por matos, bichos e virou até espaço para ação de assaltantes. Nós fomos até lá ver de perto o problema. O terreno fica na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos, na esquina das ruas Israelita e Rubens Melo. E segundo moradores antigos, desde a criação do conjunto, nunca foi limpo ou mesmo cercado para algum projeto. Enquanto isso, virou lugar de mato e lixo. Eu moro aqui há 18 anos, esse terreno continua desocupado, continua cheio de mato, continua tomado pelo lixo e pelos insetos. Este morador foi ao Implurb e descobriu que o terreno faz parte da delegacia e que poderia ser utilizado como um estacionamento, já que quem vai à unidade policial ocupa a principal entrada do conjunto e muitas vezes bloqueia a rua. Eles pedem ainda que seja projetado um espaço de lazer. Eu gostaria de ter vamos falar, se tivesse um campo de vôlei de areia, de futebol de areia, uma praça para as crianças pequenas, um parquinho de diversão, até uma pista de caminhada e também, por que não, né, o estacionamento da própria delegacia, que iria de uma certa forma aliviar o acesso de todos os moradores
nas suas casas. O conjunto abriga cerca de 60 casas. E todo mundo por aqui espera uma resposta para essa demanda antiga, que está incomodando principalmente pela insegurança. Depois que botaram esses carros aí na delegacia, né? Então infestou uma praga de rato. Nós não tínhamos isso antes, né? Então a gente é morador aqui e sofre essas consequências, né? O vagabundo rouba, corre pro mato, daí já sai por lá. Aí a comunidade vai correr atrás de piloto, não vai. A delegacia bem em cima. Já teve vários assaltos aqui, ó, de moto, né? E o vagabundo vai embora. Que situação, é? Em nota, o comando da 12ª SICOM, responsável pelo policiamento dessa área, informou que foram até o terreno verificar o problema. De acordo com eles, o bairro de Flores apresenta baixos índices de criminalidade e não é aí considerado uma área de ação criminal pela polícia. A Polícia Militar disse ainda que promoveu uma reunião comunitária na última sexta-feira, na qual foi incluído o bairro de Flores, e o encontro ficou acordado que serão realizadas ações de policiamento mais efetivas na região. Que bom, é uma resposta então para os moradores. E tem mais denúncia do nosso telespectador. Dessa vez a reclamação vem lá da Ponta Negra. Vamos ver o que ela disse. O povo não tem consciência, não. Praia toda suja de lata, de garrafa de cerveja. Olha só, seu prefeito. Eu sou das poucas que sou a favor do senhor fechar a praia à noite, porque o povo não sabe. A nossa telespectadora fez essa gravação, a gente não sabe o nome dela, mas agradece de qualquer jeito a participação. Ela chegou na praia de manhã e estava essa situação aí que ela mostrou, cheia de lixo. A praia, na verdade, ela é fechada para banhistas, né? As pessoas não devem entrar na água por medidas de segurança. A praia, as pessoas passam a ter acesso, ela discorda aí desse acesso. Mas o que todos nós concordamos, a telespectadora, eu, você com certeza, é que cabe a cada um de nós também mantermos, aí lutarmos para manter uma cidade limpa. Então, os frequentadores da Ponta Negra, a gente faz aquele lembrete, vamos procurar os lugares realmente para depositar o lixo, que tem ali espalhados pela praia. Dá trabalho te levantar, vai lá, mas a praia, ela é de todos. E lembrando que você também pode participar do Manhã no Ar, ajudar a fazer o Manhã no Ar com a gente, mandando áudio ou vídeo, ou mesmo denúncias por escrito, né, mensagens de texto para o 992258767, 992258767, que é o número do nosso WhatsApp, e a gente mostra aqui e tenta arranjar a solução, encontrar a solução junto com você. Agora a gente vai mudar de assunto. Nós estamos na Semana Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos e uma série de atividades está sendo realizada aí pela Secretaria de Saúde do Estado. A intenção é reforçar as informações sobre o processo de doação, além de aumentar o número de doadores, claro. Quem traz mais detalhes sobre esse assunto é o Rômulo de Castro, que fala agora ao vivo com a gente. Olá, Rômulo, bom dia. Bom dia, Daniela. Muito bom dia para você aí em casa. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua companhia. Doar órgãos é mais simples do que você imagina e é, assim como a doação de sangue, uma prova de amor ao próximo. Você sabia que uma doação de órgão pode salvar até 4 pessoas? Isso dependendo, é claro, da compatibilidade daquele órgão e o tipo de órgão que está sendo doado. Agora, para dar mais detalhes sobre essa semana de conscientização, sobre a importância dessa campanha, está aqui comigo a coordenadora regional e estadual, Leni Passos, que é a coordenadora de transplantes. Bem-vinda, Leni. Bom dia. Queria que você deixasse claro para quem está em casa agora, por que é tão importante a gente dar espaço para esse tipo de campanha, divulgar a doação de órgãos? Esse tipo de campanha pode mudar a vida de muitas pessoas que aguardam pelo transplante de um órgão na fila do rim, do fígado, do coração, das córneas. São pessoas que o tratamento depende de uma doação. Não existe ninguém na família que possa fazer essa doação e somente após alguém se dispor a fazer essa doação, através da morte de um familiar, é que nós poderemos então estar retirando essas pessoas da fila que aguardam muito tempo. Pra você ter ideia, mais ou menos 40% das pessoas que estão na fila da hemodiálise, aguardando por um transplante, que é o transplante renal, em 5 anos, 40% dessas pessoas não conseguem esperar esse doador. Esse doador não vem e essas pessoas acabam falecendo. Então, isso é um número muito alto.
A gente precisa realmente sensibilizar as pessoas de que cada um de nós pode ser eventualmente um doador, bastando que para isso ela comunique à sua família que gostaria de ser um doador de órgãos e tecidos. E sobre isso, Daniela, tem um detalhe importante que vale, é claro, muito para você aí de casa atentar para esse detalhe. Até 1997, havia a obrigatoriedade de você informar na sua identidade, no seu RG, que você queria ser um doador, que você se dispunha para ser um doador. E desde 2001 não existe mais essa obrigatoriedade. Você pode apenas, como a Leni falou, né, Leni, chegar para alguém da família, conversar, dizer que depois quer ser um doador. É algo muito simples. É difícil conscientizar a família quando você toma essa decisão? Não, é muito mais fácil quando você informa a sua família, olha, se caso alguma coisa venha me acontecer, eu gostaria de ser um doador, pode aproveitar a linguagem que a pessoa usa, pode aproveitar tudo o que precisar, né? E a família, mesmo nesse momento de muita dor, de muita comoção, ela vai lembrar desse desejo. E todos nós temos tendência a atender esse desejo de um familiar, considerando que aquela pessoa era uma pessoa boa, e que ela pode continuar vivendo em outras pessoas. Então é um gesto de amor, de solidariedade e que de muita humanidade por alguém que se foi, mas deixa uma herança para quem fica. Essa campanha é nacional, está sendo intensificada aqui em Manaus pelo Centro de Transplantes que nós temos. Vale lembrar que aqui na capital e no Amazonas como um todo, nós temos o transplante de rins, fígado, córnea e agora logo a gente deve ter o de coração. Olha que legal agora, vamos pegar o exemplo da internet para divulgar esse tipo de ação, a doação de órgãos. Vou pedir agora para a nossa diretora colocar aí na sua tela a página do Ministério da Saúde que incentiva a doação. O que acontece? Você entra agora, facebook.com, pesquisa lá rapidinho, doação de órgãos Ministério da Saúde, e a partir daí você pode fazer uma assinatura online. Você pega todas as informações sobre como funciona a doação de órgãos, sobre como você pode fazer para ser um doador e ainda faz uma assinatura online dizendo eu quero ser um doador de órgão. A internet tem sido uma ferramenta muito importante, né, Lani? É uma ferramenta importante porque leva uma comunicação rápida a um número de pessoas, né, muito grande. E lá nós podemos tirar muitas dúvidas que a gente tem, e todo mundo tem alguma dúvida sobre a doação, por exemplo, o que acontece com o meu corpo quando eu faço uma doação, se eu vou ficar deformado ou não. Então, e tudo isso a gente explica que não, porque é feito toda uma cirurgia num centro cirúrgico, adequadamente, não vai haver, ninguém vai ficar deformado por doar um órgão ou tecido, né? Também as pessoas têm dúvida se elas têm que pagar alguma coisa para fazer essa doação. Não existe, tudo é grátis, o Estado financia tudo pelo SUS, o transplante é financiado pelo SUS, então não existe nenhum pagamento extra para isso. Também a família pergunta se haveria possibilidade dela conhecer aquela família que doou. E é muito importante a gente dizer que a gente doa, mas não sabe para quem, e que a gente não recomenda que se reconheça a família, porque há uma tendência em todos nós de achar que aquela outra pessoa pode ser o nosso filho, o nosso amigo. Então, para evitar essa situação, não se recomenda que se reconheça a pessoa que fez a doação, a família que doou. Ok, conversei então com a Leni, eu chamei de Lani, mas não é Lani, é Leni Passos, que é a coordenadora de transplantes do Amazonas. Mais uma vez, vamos colocar rapidinho aí a página do Ministério da Saúde para doadores de órgãos. Você quer ser um doador? Corre lá na página rapidão, faz a tua parte, vê direitinho o que é preciso, quais são as condições adequadas para que você seja um doador e abrace essa causa. Daniela, eu quero ser um doador. E você aí de casa? Sem dúvida nenhuma, eu já manifestei, inclusive, isso para minha família. Eu acho que a doação é um ato de amor e deve ser, sim, incentivada. Parabéns aí pelo trabalho sério que a Leni Passos realiza há tantos anos nessa área, né? A gente fica orgulhoso realmente no estado de ter uma pessoa, uma médica, que faz um trabalho tão sério quanto a Leni. Obrigada, Rômulo, por enquanto. Então, daqui a pouco eu volto contigo, porque agora a gente está indo lá para cima, Rômulo. Ao seu lado já está aqui dividida a tela. No RC Cop, eu falo agora ao vivo com a Deilson. Onde é que a gente está, Deilson? Bem pertinho aí do Rômulo, né? Que ele fez sinal que tá, da onde ele tá te vendo? Pois é.
Um abraço, Rômulo. Bom dia para o Rômulo. Nós estamos aqui no Complexo Galo Gilberto Mestrinho. Alex, fecha ali naquela alça, naquelas duas alças que inclusive estão sendo concluídas aqui no Complexo Galo Gilberto Mestrinho. Na primeira alça do lado de lá ali, ó, do V8, Dani, a gente observa que aos poucos está tomando forma. Inclusive os refletores já foram pintados ali, aquela faixa refletiva, até para chamar a atenção do condutor, como o Alex mostra aí em detalhes. Aos poucos, este ponto aí, esta alça aqui do Complexo Viário Gilberto Mestrinho, tomando corpo. Do outro lado agora, Alex, a alça que vai exatamente convergir ali para quem vem da General Rodrigo Otávio, aí, ó, também aos poucos tomando corpo esta outra alça aí que vem ali da General Rodrigo Otávio. Agora a gente vai mostrar o trânsito na General Rodrigo Otávio. Para quem vai para o FAM lá, ó, trânsito já um pouco lento na manhã desta quarta-feira, e a gente chama a atenção do condutor que realmente tem que ter paciência quando ele sai aqui da bola do coroado do Complexo Viário Gilberto Mestrinho. A gente vai só mostrar aqui a entrada do Aleixo da André Araújo, aqui para baixo, para a gente observar que o fluxo de veículos também é bastante já intenso em direção ao centro, aqui pela André Araújo, inclusive já parado. A gente observa aí que o trânsito já parado. Se a gente comparar com a General Rodrigo Otávio, é claro que André Araújo não é uma boa opção para quem vai ao centro, saindo pela Alameda Cosme Ferreira. A gente até comentava aqui com a nossa equipe, com o Alex Gomes, o comandante Breno e o próprio Wilson Lima na Rádio Crítica, Dani, que parece que todo mundo, pelo menos a maioria dos manauaras, dos amazonenses, resolveram sair bem mais cedo de casa, porque hoje o número de veículos, principalmente na Zona Leste e na Avenida das Torres, bem mais intenso do que os dias que a gente costuma mostrar, os dias anteriores na manhã desta quarta-feira. Dani. Aquele dia de conscientização ontem, né? O Dia Mundial Sem Carro não surtiu muito efeito. Eu acho que quem tentou, talvez, teve a constatação que ainda é muito complicado na cidade de Manaus não usar o transporte próprio. A gente sabe o quanto é complicado aí os ônibus lotados, ônibus que a gente comumente mostra ficando no prego, a dificuldade toda do Márcio Azevedo, que a gente mostrou ontem ao vivo, né, o caminho da casa dele na Cidade Nova até a TV. Ele veio trabalhar nesse dia mundial, que foi ontem, sem carro, ele veio trabalhar de bicicleta. A gente viu toda a dificuldade enfrentada por ele nesse percurso. E aí eu acho que muita gente, o efeito foi justamente o contrário. Adeilson disse, não, vou pegar meu carro, quem pode, né? Vou pegar meu carro. E aí saiu todo mundo junto e a gente tem uma manhã de quarta-feira com o trânsito, olha aí, como a gente mostra ao vivo agora, com bastante movimento em vários pontos da cidade de Manaus. A gente continua falando de trânsito com a Adeilson daqui a pouco, então Adeilson, eu te chamo de um outro ponto da cidade, tá bom? Tá bom, nós estamos indo inclusive ali para o viaduto Ayrton Senna, que a gente recebe a informação que tem um carro em pane mecânica no início do viaduto Ayrton Senna, o que já atrapalha muito o trânsito por lá. A gente vai para lá, já a gente chama, Dani. Ok, assim que você chegar então, você entra em contato com a produção, eu já te chamo, até mais. Vamos mudar de assunto agora. Semana passada nós mostramos aqui no Manhã no Ar uma reportagem especial sobre os problemas da aviação civil no Amazonas. Você viu, né? Um serviço que é fundamental para o interior do nosso estado, mas está irregular em mais da metade do estado do Amazonas. O assunto foi discutido ontem em uma reunião entre senadores do norte do país e o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha. O ministro apresentou projetos para 67 novos aeroportos ou reformas de aeroportos na Amazônia, 25 deles no estado do Amazonas. O senador Omar Aziz, coordenador da bancada do Amazonas, criticou o governo ao lembrar que desde 2012, 7 projetos estavam prontos para serem executados, mas até hoje não saíram do papel. Vamos ouvir o Omar. Porque nós já tínhamos o dinheiro para fazer 7 aeroportos novos em municípios que ficam isolados da nossa região, o Arini, Pauini, Maturá, Nova Olinda, Jutaí. Então são 7 municípios, nós tínhamos os recursos para fazer e tínhamos o projeto. O governo disse que iria fazer e não fez. E as reformas necessárias para fazer nos aeroportos, para que a gente pudesse homologar esses aeroportos, também não foram feitas em nenhum município. Isso preocupa todos nós, porque o transporte que nós temos hoje com rapidez na nossa região só tem um, que é a aviação. O custo mais alto hoje do transporte é o combustível. O dólar alto também encarece muito a aviação, porque a manutenção é feita fora do Brasil. E o outro é essa insegurança
de quem investe na aviação regional, de você poder ter os aeroportos homologados. Além de toda essa questão aí de aeroportos no interior, foi discutida também nessa reunião ontem com o ministro Padilha a questão do custo das passagens aéreas que vão de outras capitais do país para capitais aqui da região norte. Todos os senadores foram unânimes em dizer que, de alguma maneira, o governo precisa controlar, subsidiar. O ministro, por sua vez, disse que é uma questão de livre comércio, cada um estipula o seu preço. Quer dizer, essa é uma discussão que a gente continua acompanhando, mas está bem longe de chegar ao fim, alguma conclusão e, de alguma maneira, sempre diz respeito à vida de todos nós. Chegou a hora da gente conversar com o Wilson Lima, direto do estúdio da Rádio A Crítica. Ele também está ao vivo lá na 93.1 e agora fala com a gente ao vivo aqui no Manhã no Ar, né, Wilson? Bom dia. Opa, bom dia, Daniela. Tudo bem? Tudo bem. Então, a gente vai falar, entre outros assuntos aqui, eu acho que é uma coisa que está todo mundo acompanhando desde as primeiras horas da madrugada, essa questão da derrubada ou não do veto da presidente Dilma, especialmente no item que nos diz respeito sobre o reajuste, né, dos servidores da autarquia da SUFRAMA. Tem novidades nesse sentido, né? Pois é, o veto da presidente Dilma Rousseff foi mantido com relação aos servidores da SUFRAMA. Um projeto foi aprovado pelo Congresso, encaminhado à presidência, né? E dentre os pontos dessa medida, a medida provisória 660, estava esse plano de cargos, carreiras e salários, e aí o governo disse não, esse daqui eu não concordo com esse valor que está sendo pedido, com esse percentual que está sendo pedido. E ontem, nesse pacote de vetos, de 32 vetos que estavam lá no Congresso, esse daí foi mantido. Conversei ainda há pouco com o deputado federal Paulderney Avelino, que participou dessa sessão conjunta no Congresso, que é da oposição, e falou sobre a manobra que foi feita pelo governo para esvaziar a sessão e permitir vitória do governo. Dos 32 vetos encaminhados ao Congresso, 26 foram mantidos, dentre eles, esses que dizem respeito aos servidores da SUFRAMA. E eu perguntei o seguinte, deputado, o que acontece na sequência? O que acontece na sequência é que agora os servidores vão ficar reféns do Planalto. O Planalto agora encaminha um projeto ao Congresso com a proposta de reajuste salarial para esses servidores. A gente está tentando também contato com o representante dos servidores da SUFRAMA para saber qual vai ser o posicionamento da categoria. Vai entrar em greve? Vai parar? Foi, sem dúvida nenhuma, uma vitória do governo, né? Manter 26 vetos, realmente uma vitória grande aí, houve toda uma mobilização do governo, entrou pela madrugada, acho que esse resultado saiu por volta de 3 horas da manhã. Exato, a sessão terminou 2h15, mais ou menos, e aí depois foi publicado no site do Senado. É bem complicado essa situação, são muitos vetos, foi uma noite muito longa, uma noite muito movimentada. Eu acompanhei parte disso daí, Daniela Sayag, e muitas discussões, houve uma manobra muito grande do governo, inclusive nos bastidores fala-se que o Planalto ofereceu 5 ministérios a partidos para que pudesse ter essa vitória. Por quê? Porque a derrota na votação desses vetos seria um indício, ou pelo menos o termômetro, para a abertura de um processo de impeachment. Quer dizer, tem muito mais por trás dessa votação, na verdade, uma sinalização, um fortalecimento repentino aí do governo, né? Agora, para a gente aqui de Manaus, realmente resta essa apreensão, né? Um momento de apreensão. Foi dito pelos líderes da greve da SUFRAMA no primeiro semestre que caso houvesse esse veto fosse mantido, como acabou acontecendo nessa madrugada, eles poderiam sim voltar com indicativo de greve. Todos nós sentimos na pele, no bolso, né, o que significa isso, né? Você ter semanas, meses de paralisação da SUFRAMA, os empresários sofrem bastante, todos nós consumidores acabamos sofrendo indiretamente também, num período que é nada bom para o distrito. As demissões elas continuam, a economia do país continua sofrendo fortemente retenção, o comércio, a gente sabe, se as pessoas não compram, as fábricas ficam com estoque muito grande, não tem por que manter linhas de produção, e aí é inevitável, as demissões são inevitáveis. Então a gente realmente recebe
segue com muita apreensão a manter o veto da presidente, ou seja, não há nenhum indicativo de reajuste salarial, melhorias de salário e condições de benefícios, de um modo geral, para os servidores. E aí a gente realmente aguarda os próximos acontecimentos. Nossa produção também, como na rádio, estamos aguardando aí um contato do Belchior, que é o presidente da Associação dos Servidores da SUFRAMA, para ver, a partir dessa manutenção do veto, o que pode vir a acontecer. O que mais? E ainda só falando sobre essa questão dos vetos e do reajuste salarial, o veto sobre o reajuste dos salários dos servidores do Judiciário em 59,5%, esse não foi analisado e deve ser votado em uma outra sessão. Foi o único que foi adiado porque a oposição percebeu o esvaziamento e encerrou ali a sessão e colocou para uma outra data essa análise. Percebeu meio tarde demais, né? Mas tudo bem. Pois é. Mas essas coisas, o que acontece é o seguinte, Daniela Sayag, tem muita questão da articulação política. Tem gente, o que falavam os deputados lá? Disse, olha, tem gente no plenário, tem 400 deputados aproximadamente, só que no painel só aparecem 200 votos. Não registra a presença, né? Não registra a presença, não registra o voto, na verdade. Registra a presença, mas não registra o voto. Entendeu? Enfim, são as articulações da política, né? E por falar em política, Daniela Sayag, ontem o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a criação da Rede Sustentabilidade da Marina Silva e o partido já está apto a concorrer às próximas eleições agora de 2016. Ontem nós recebemos, e você também recebeu aí, o ex-deputado estadual Marcelo Ramos, que mantinha um namoro muito grande com Marina Silva e outros integrantes da Rede Sustentabilidade e seria o representante da rede aqui no Amazonas. E acabou desistindo, acabou indo para o PR. E agora, com isso, há toda uma movimentação, né, política também municipal na nossa cidade, com essa entrada do Marcelo Ramos, que se mostrou no ano passado, né, um líder. Eu acho que a votação expressiva que ele teve acabou levando aí para o segundo turno inédito, um segundo turno inédito na história do Amazonas em relação a eleições para governo do estado. Ele se filiou ao PR, a gente esteve conversando com ele e você também. Agora, não tem mais volta, né? Está no PR agora. Não tem mais volta lá, por mais que a rede tenha agora conseguido, enfim, tornar-se um partido. Mas lá o namoro não vingou muito, não. A produção, Wilson, acabou de me informar que o Anderson Belchior está na linha, acabamos de conseguir falar com ele. Quer entrar simultaneamente na rádio? Vamos sim, por favor. Então, vamos lá, produção. O Belchior me ouve? Sim, Wilson. Olá, bom dia. Anderson, me diga uma coisa, a partir dessa manutenção do veto, qual é o posicionamento do sindicato? Bom dia, Daniela, bom dia aos ouvintes. O que a gente vai fazer agora é conversar com os representantes do governo. Eu falei ontem com a senadora Vanessa Graziotin, com a bancada da Amazônia Ocidental. Foi retirado o destaque, né? A gente podia ter sido jogado mais para frente, mas hoje tem a reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA, e nós esperamos que o representante do governo nos informe a data desse projeto de lei que será encaminhada ao Congresso e como se dará a base desse realinhamento da remuneração dos servidores. Hoje tem a reunião do Conselho de Administração e é isso que nós vamos cobrar do governo. Você, Anderson, estou falando agora ao vivo com o Anderson Belchior, você, lógico, deve ter ficado decepcionado com esse resultado que saiu na madrugada, então, dessa quarta-feira, mas, de certa maneira, você tinha esperança que esse veto caísse ou você já aguardava esse resultado? Como houve uma articulação política muito grande, nós vimos a articulação política em Brasília, nós acreditávamos que não só o nosso veto, mas a maior parte deles seria derrubada, seria mantido, né? A derrubada, existia a possibilidade de derrubada, nós conversamos com muitos parlamentares, nós tivemos 133 votos pela derrubada do veto, mas o governo tem maioria, tem cargos para entregar para os parlamentares, isso que ele fez, colocou sua tropa e a gente acabou sendo mantido o veto aos servidores da SUFRAMA, o que é uma pena, mas mostra mais uma vez que o governo não mede esforços quando quer
fazer alguma coisa, seja para o bem, seja para o mal. A gente sabe os nomes dos deputados que acabaram votando a favor da manutenção do veto, deputados da nossa região, do nosso estado? A partir das 8 horas da manhã estará disponível no site. Ontem nós acompanhamos a votação, mas o presidente do Congresso falou que não deixaria disponível nem fisicamente, nem via internet, até a abertura da Secretaria do Congresso, que se daria hoje às 8 da manhã. Então, a gente só vai ter acesso à lista nominal. Hoje, acho que agora já deve estar no sistema e a gente vai tentar saber quem votou a favor da Zona Franca e quem votou contra a Zona Franca. É importante, né? Porque, afinal, os deputados são nossos representantes. A gente precisa saber quem votou a favor e contra o veto. Wilson, você tem, com certeza, perguntas para fazer para o Belchior. Bom, o Frank abriu meu microfone aqui agora. Eu quero saber o seguinte, se há uma disposição já do governo em encaminhar esse projeto, se vocês já receberam esse indicativo aí, Belchior, e qual o percentual que o governo está apresentando ou deve apresentar no projeto? Bem, os percentuais foram colocados aos parlamentares, não só do Amazonas, mas dos 5 estados. Eles nos passaram alguns valores, né, mas nós aguardamos o encaminhamento do projeto de lei, porque os valores que nos passaram são valores que não nos desagradaram, mas não são valores bons. São valores que pelo menos acalmam os servidores, dão um alento aos servidores, que a gente já está desde 2006 sem aumento, né, sem um realinhamento, sem um reajuste. A gente está esperando que o governo confirme isso, porque essa informação foi passada aos parlamentares. Essa informação não foi passada oficialmente aos servidores da SUFRAMA, que é justamente o que a gente conversou com a Daniela. A gente espera que hoje o representante do governo passe aos servidores da SUFRAMA durante a reunião do CAIS, ou uma reunião que a gente já pediu especial para isso, ele informe os valores e como se dará esse realinhamento dos servidores. Se isso não acontecer, e aí, qual vai ser o destino aí? Que atitude vai tomar a categoria, hein, Belchior? Bem, eu ouvi atentamente a Daniela, né, e ela acabou colocando uma pressão a mais nos servidores, né? Falou sobre a política econômica, falou sobre o momento econômico, falou sobre o que aconteceu no bolso do consumidor, que não foi culpa dos servidores da SUFRAMA, porque os itens essenciais foram liberados por completo, nós conseguimos provar isso judicialmente, né? Mas a gente sabe do impacto que isso tem para a população, a gente sabe do impacto que tem para o empresariado. Só que quem paga ou pagava as campanhas políticas de todos os parlamentares são os empresários. Então quem tinha o dever de resolver o problema da SUFRAMA eram os empresários e os parlamentares. E a gente espera que os parlamentares que deram seu aval ontem, publicamente, como foi o caso dos deputados federais do Amazonas e dos senadores do Amazonas e dos outros estados, não. O governo já resolveu, só que o governo não resolveu. Agora, se houver a necessidade de um indicativo de greve, a gente vai conversar com a nossa base, porque havia um compromisso do governo com os parlamentares, foi por isso que nós saímos da greve, de encaminhar esse projeto de lei. Agora, o prazo não é o prazo até o final do ano. O prazo colocado por nós era até que o projeto de lei orçamentária fosse enviado, porque não adianta nada não ter o projeto de lei dentro do projeto de lei orçamentária. Então, a gente aguarda que até o final deste mês, até o dia 30, esse projeto de lei seja enviado. Então, a gente vai ter que falar com a base para ver se há ou não a necessidade de ir a uma nova greve. Uma pena, mas o governo federal tem que cumprir com sua palavra. Se falou aos parlamentares que ia resolver, e os parlamentares nos falaram isso para o final da greve, nós esperamos que o governo cumpra a sua parte. Obrigada, Anderson Belchior.
Obrigada, então, Wilson Lima, né? Foi super Obrigado. importante. Inclusive, para a televisão, a gente sabe o quanto a imagem é importante. A gente gostaria de ter o Anderson aqui, o Wilson certamente também aí na rádio. A gente agradece muitíssimo o Anderson ter atendido aí o telefonema depois dessa longa noite de votação. Mas, em primeiro lugar, realmente está a notícia e a gente sabe que essa é uma informação que vai ser a pauta política e econômica do dia na cidade de Manaus e no estado do Amazonas como um todo. O Manhã no Ar traz para você, a Crítica Notícia também traz para você essa entrevista, então, ao vivo, a primeira. O Anderson, com certeza, ao longo do dia vai dar várias entrevistas sobre esse assunto e a gente já adianta a pauta do dia para você. Obrigada, Wilson, e obrigada, Anderson, por ter atendido o nosso telefonema. Eu que agradeço. Muito obrigado e bom dia. Até mais, Daniela Sayag. Eu conversei aqui com a Daniela Sayag, está ao vivo nesse momento no programa Manhã no Ar. Tchau, Wilson. Tchau e até amanhã. Vamos voltar a ver como é que está o trânsito direto lá de cima do RC Coop. Agora eu volto com Adeilson Albuquerque. Onde é que a gente está agora, Adeilson? Nós estamos aqui na Max Teixeira, a popular estrada da zona norte da capital do Amazonas. Antes, Dani, de nós mostrarmos um articulado em pane mecânica aqui neste ponto que já atrapalha o fluxo de veículos, a gente dá uma satisfação para os nossos amigos, telespectadores e amigas, que nós fomos ali no viaduto Ayrton Senna, que antecede a Assembleia Legislativa. O carro em pane mecânica já havia sido retirado do local e o trânsito é lento lá, mas já é de praxe, mas fluindo ainda na manhã de hoje. Nós vemos aqui na Max Teixeira para mostrar um articulado em pane mecânica, o que prejudica o fluxo de veículos neste ponto. Vamos mostrar ali, Alex. Bem ali, ó, o ônibus articulado está em pane mecânica. Ele ia chegando naquela parada ali, o ponto dele, e aí antes de chegar ele acabou caindo no prego. Está no prego ali, inclusive os usuários desceram agora há pouco, já tomaram outra condução, já seguiram. O motorista e a cobradora estavam andando ali ao redor desse articulado. A realidade é que o trânsito é um pouco lento para quem sai do Terminal 3 em direção ao centro, aqui pela Max Teixeira, antes da chegada da entrada do Manoa. A gente chama a atenção então do Manaus Trans, que é o nosso parceiro, a Carme, o presidente, o Paulo Henrique, toda a equipe, né, que sempre está ligadinho e ligadinha aqui na nossa programação para essa situação. Um articulado em pane mecânica, está aí que o Alex se mostra em detalhes antes da entrada do Manoa, aqui na Max Teixeira, no sentido centro de Manaus. O Alex abre agora um pouco para mostrar a entrada do Manoa, ali, ó. Ali é a entrada do Manoa, tá aí, ó. Bem próximo da entrada do Manoa está esse articulado em pane mecânica aqui na Max Teixeira. Atenção, Manaus Trans, para mais este ponto. Depois, Dani, da entrada do Manoa, depois dessa situação, o fluxo de veículos é tranquilinho em direção a Torquato Tapajós na manhã desta quarta-feira aqui na Max Teixeira. Adeilson, a gente consegue ver pela pintura algum nome, qual é a empresa que tem esse articulado aí, como a gente popularmente costuma falar, no prego? Aparentemente é a Eucatu União Cascavel, né? É o que a gente observa aqui de cima, não dá para a gente ter uma precisão, mas aparentemente, pela cor, deve ser um articulado também dessa empresa Eucatu União Cascavel, que fica, inclusive, localizada ali na zona norte da capital do Amazonas. Ainda bem, né, Dani? Menos mal, não é um ônibus articulado da Global Green, que já é tradicionalmente mostrado aqui no Manhã no Ar, todas as vezes em pane mecânica. Quando a gente mostra um articulado em pane mecânica, a gente associa logo à empresa Global Green, mas neste caso, população, usuário, como sempre, usuário muito prejudicado. E os motoristas, especificamente os motoristas e quem usa também o transporte coletivo, dá uma olhada só como é que fica o trânsito quando um articulado como esse acaba parando, pregando, enguiçando aí no meio da pista, justamente no horário de pico, 7 horas e 20 minutos da manhã. A gente sabe o transtorno todo que causa, nesse caso aí, na Max Teixeira. Obrigada, Adeilson. Daqui a pouco, não. Hoje não mais, né? Daqui a pouquinho vocês já vão descer. Amanhã, então, eu volto com você e toda a nossa equipe alada aí do RC Coop. Até amanhã, Adeilson. Em nome de toda a nossa equipe alada, um abraço forte e até amanhã, Dani. Tchau, tchau. Obrigada, queridão. Olha só, acabou de chegar um flagrante no nosso telespectador. Vamos ver o vídeo. A gente tem aí o vídeo, olha só, as imagens mostram um ciclista em uma ação super arriscada ali próximo à rotatória do bairro São José. Como a gente vê, ele pega carona na lateral
de um caminhão. Olha só, gente, não pode. O registro foi feito na manhã de ontem, por volta das 7h30 da manhã. Olha que perigo. Obrigada aí o Cisney, que fez o registro e mandou para cá. Não pode. Ontem a gente estava incentivando aí o uso da bicicleta, daquele, né? Ontem que foi o Dia Mundial Sem Carro, mas lógico, um uso consciente, responsável, com equipamento de segurança, e uma atitude como essa não é aceitável, coloca a vida dele, principalmente a dele, mas de outros também que estão ali no trânsito, em risco. Obrigada então ao telespectador que mandou o flagrante. Você também pode fazer a mesma coisa usando o nosso WhatsApp, que é 99225-8767. Tem uma imagem, um flagrante, quer participar? Manda para cá que a gente põe no ar. A gente adora quando você participa. Mudar de assunto agora, começa hoje a Tech Show, uma feira de tecnologia que vai ser realizada no Teatro Manauara e deve apresentar tendências, lançamentos e colaborar aí com o desenvolvimento do mercado desse segmento. O espaço vai ser aberto ao público para visitação e também para palestras. O Rômulo de Castro tem mais informações e fala agora sobre o assunto com a gente. Olá, Rômulo. Será um show de tecnologia hoje e amanhã aqui no Manauara Shopping. A coordenação espera pelo menos 3.000 visitantes, aberto ao público, para você de casa inclusive. Marcelo Salu, da coordenação do Tech Show, bem-vindo ao Manhã no Ar. Quem é que efetivamente pode participar e o que é que vai encontrar lá durante a exposição? Nós que agradecemos e nós teremos assim o maior show de tecnologia que já aconteceu em Manaus. Serão 2 dias de programação, iniciando hoje, dia 23, e amanhã, dia 24. Hoje nós teremos mais voltado ao público corporativo, onde nós queremos interagir com o comprador, com o decisor, com as empresas, tanto do comércio quanto do distrito. E aí teremos grandes fabricantes como Lenovo, LG, SMS, Kingston e outros mais. Agora, é preciso fazer alguma inscrição ou não? Basta se dirigir ao teatro, ao shopping? Sim, nós estamos pedindo para que as pessoas façam a inscrição através do site www.techshow2015.com.br para o dia 23, para que possa ter acesso à feira, e também para o dia 24, onde nós teremos lá algumas palestras e finalizaremos com o Fernando Kimura. Tecnologia é um assunto que chama a atenção de muita gente. Alguém vai poder experimentar algo que vocês estiverem mostrando durante essa exposição? Essa é a grande sacada da nossa feira. Nós teremos alguns expositores, né? Teremos alguns estandes para interagir com o público e as pessoas terão acesso para degustar esses produtos. E mais do que isso, nós temos assim algumas surpresas, como por exemplo o robozão da LG que está chegando e outros mais que vão interagir com as pessoas, com os visitantes. Terminar, vamos fazer o convite para quem está em casa participar? Então quero lembrar você, nosso telespectador, que venha participar hoje, dia 23, você empresário, microempresário, e amanhã ao público aberto, dia 24, mas é importante se cadastrar através do www.techshow2015.com.br. Aguardamos por vocês. Marcelo Salu, da coordenação, muito obrigado pelas suas informações. facebook.com/Manhã no Ar. A gente vai colocar o link desse site, www.techshow2015.com.br. Hoje e amanhã, no Manauara, um show de tecnologia para você. Daniela. Obrigada, Rômulo. Obrigada, Marcelo, também pelas informações. E a gente continua falando em tecnologia. Uma tecnologia nascida no Amazonas pode ajudar pacientes da esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, como ficou conhecida desde o ano passado por causa daquele desafio do balde do gelo, você lembra? Que fez super sucesso nas redes sociais, pois era para alertar justamente para essa causa que é muito nobre, a causa dos pacientes com ELA. Esse dispositivo, desenvolvido aqui pela UEA, é uma espécie de mouse mental. Olha só que bacana, capaz de transformar impulsos cerebrais da nossa cabeça em alguma forma de comunicação desses pacientes com médicos e também com familiares. Vamos ver a reportagem da tela. A tecnologia foi criada pensando nos pacientes que sofrem de ELA, sigla da esclerose lateral amiotrófica, uma doença que mantém o pensamento ativo, mas compromete até o movimento dos olhos. O professor Manuel Cardoso, coordenador do projeto, fez a primeira demonstração em Manaus. Nós estamos fazendo estudos envolvendo várias tecnologias, desde pesquisas por árvore, inteligência artificial, com redes neurais, lógica fuzzy, uma forma de melhorar a capacidade com que uma máquina teria para que uma pessoa mentalmente se comunicasse com ela. Para tornar o projeto possível, o mouse mental utiliza equipamentos como o Mindwave. Esse aqui é um equipamento que já existe, que é muito utilizado para games.
Olha só, ele consegue captar as minhas ondas cerebrais e também o meu nível de concentração, como por exemplo agora. Mas o mais importante é que você consegue usar esse equipamento e criar um software, que foi justamente isso que o projeto fez. Com esse software e esse teclado, as pessoas que não tinham como se comunicar podem formar palavras e com as ondas cerebrais dizer aquilo que está pensando. O princípio é um sensor do eletroencefalograma. Ele pega sinais de ondas cerebrais e nos converte sinais em números inteiros. A inovação da aplicação está em cima do software. O que a gente faz com esse sinal que a gente recebe? A equipe de Manaus criou um teclado adaptável que pode ser instalado em qualquer computador. Para que uma frase apareça na tela, é preciso um grande poder de concentração. Eu testei a nova tecnologia e selecionei letras aleatórias. Mas a capacidade de se comunicar também depende de um nível de baixa ansiedade para que as palavras se formem na tela. Basicamente, nossa aplicação é voltada para o teclado. Mas a gente poderia também fazer outras coisas, como ligar uma televisão, basicamente. A gente poderia usar essa mesma técnica para outras atividades. Mas, a priori, nós estamos focados somente em desenvolver o teclado também em relação a essa doença. No Brasil, a doença atinge cerca de 15 mil pessoas. Com um receptor de ondas, um computador comum e com o programa criado pelos amazonenses, milhares de pessoas que vivem em estado quase vegetativo podem voltar a se comunicar. Lembrando sempre que o que nós estamos propiciando aqui é uma tecnologia desveladora que vai dar a oportunidade aos médicos de recuperar a comunicação nesses níveis limites da doença. E quem sabe, poder com isso ajudar nas suas pesquisas, no desvelamento de caminhos que possam mitigar o sofrimento dessas pessoas. E a manchete do jornal A Crítica de hoje é: Real despenca. A reportagem mostra que essa é a maior desvalorização da nossa moeda desde 1994, quando o real foi criado, desvalorização em relação ao dólar. Vamos ver esses e outros assuntos nos destaques da edição de hoje. Bom dia, Daniela, e a todos que estão assistindo Manhã no Ar. A manchete de hoje de A Crítica mostra um dia histórico e preocupante para a economia brasileira. Pela primeira vez, o dólar rompeu a barreira dos R$4. Apesar de ter muita gente surfando essa onda da crise, e nós mostramos isso na edição de domingo passado, com empresas que estão conseguindo turbinar suas exportações, a desvalorização do real é ruim para a grande maioria da população. E o cenário futuro não é animador. Você pode conferir na edição de hoje que os analistas já falam em dólar a R$5 e acreditam que o país vai precisar de ao menos 1 ano e meio para se recuperar. E por falar em se recuperar, o manauara que está sofrendo com o calor pode se preparar, pois essa recuperação também não vai acontecer tão cedo. Apesar da temperatura ter parado de subir, o Instituto de Meteorologia diz que não há previsão de chuva para os próximos dias. Na edição de hoje, nós mostramos que o remédio que muita gente encontrou para enfrentar a sensação térmica de mais de 40 graus foi o bom humor. O calor virou piada. Os melhores memes podem ser conferidos também no portal acritica.com. O jornal traz ainda a programação especial dos shoppings para o Dia das Crianças, com atrações que vão agradar até gente grande. Confira estas e outras notícias na edição de hoje, que já está nas bancas. Obrigada aí a Aruana Brianese. E você também pode receber o jornal A Crítica na sua casa ou direto aí no seu trabalho, fazendo a assinatura do jornal do 3643-1010, além de, como a Aruana falou, poder comprar aí nas bancas, né, ou nos jornaleiros, nos sinais espalhados pela cidade. E a gente está recebendo hoje aqui no estúdio a economista Suzana Alencar, que vai explicar para a gente de que forma essa alta aí do dólar, que a Aruana acabou de falar, que está na manchete da Crítica, influencia a nossa rotina. Bom dia, Suzana, um prazer recebê-la novamente aqui. Muita gente fala, inclusive ontem eu disse sobre isso, assim, o dólar subindo, não vou viajar, não estou pensando em sair do país, isso não interfere na minha vida. E quiçá se fosse assim, né? Infelizmente não é, diz respeito à vida de todos nós, né, Suzana? Com certeza. Obrigada pelo convite, por estar aqui. É bom, a gente teve aí essa surpresa ontem, né, dessa alta recorde
que desde 2002 foi a maior alta que a gente tem acompanhado aí na economia. Isso impacta diretamente, não só nas pessoas que estão viajando ou que viajaram recentemente, estão recebendo a fatura do cartão de crédito com essa cotação do dólar altíssima, mas como também a quem não está viajando, ou seja, você que consome produto, que tem algum item que seja importado, a gente está sofrendo com isso também. Ou seja, o consumidor que está aqui, que não viaja, ou seja, aquele que consome a cesta básica, a gente tem quase 20% da cesta básica composta por itens que são taxados pelo dólar. Ou seja, lembra de algum exemplo assim? Por exemplo, biscoitos e pães. O Brasil importa trigo, ou seja, diretamente o consumidor ele é impactado com essa alta do dólar. Quer dizer, o pãozinho que agora que alguém esteja nos assistindo tomando café, esse pãozinho que está aí na sua mão aí, Sim. o dólar, o aumento do dólar interfere nesse pãozinho. Sim, assim como veículos, assim como bebidas, assim como outros itens que têm alguma parte do seu insumo importado. Ou seja, mais diretamente, o melhor exemplo que a gente tem aí é o pãozinho. Suzana, quem se programou, a gente sabe muito bem que é difícil viajar para fora. Muita gente tem aquele sonho de ir ali a Orlando, né? Acaba programando aí durante muitos meses. Você parcela, você faz todo um arranjo familiar, tenta promover isso para o seu filho, se não pode ir só a família. É um sonho de muita gente. Muita gente acaba presenteando 15 anos, quem pode, se programa durante anos. Já comprou a passagem e agora o que fazer com o dólar nas alturas, hein? Daniela, a orientação que a gente pode dar é que a pessoa que está nessa situação, que ela analise se realmente o orçamento dela comporta esse gasto, porque acaba, de certa forma, onerando sim. Eu já tinha uma previsão de viajar, já sabia sobre a questão da alta do dólar, a gente tem acompanhado isso aí, mas qual o impacto que isso aí vai gerar no seu orçamento? Será que é melhor, de repente, você adiar essa viagem, aguardar um pouquinho, ver se melhora alguma coisa nessa cotação de dólar? Ou, de repente, você encarar e não, já vou viajar logo, eu estou com orçamento sobrando e vou viajar. Enfim, o ideal é que realmente a pessoa analise isso aí. É caso a caso, né? Ver o que vai ser, qual é o prejuízo que vai ser pior, ou que de maneira pode ser contornado. E só cuidado com as promoções, porque com essa questão, as empresas aéreas têm facilitado muito, né? Ou seja, você vê promoções em todos os lugares. Então, assim, cuidado, não se deixe levar por uma passagem barata. E lembre-se que quando você chegar lá, o gasto vai ser em dólar. Então, muito cuidado com isso aí. Hotel, alimentação, tudo, transporte, tudo em dólar. Exato. E todo esse movimento aí negativo na nossa economia influencia vários setores da nossa vida, principalmente aqui, ó. Vamos ver se ele vai entrar agora no carrinho do supermercado. Olha aí o nosso carrinho entrando aqui, Suzana. Essa alta do dólar e todo esse problema econômico influencia o comportamento, tem influenciado o comportamento dos brasileiros nos últimos meses em relação às compras do rancho de todo mês. A gente fala sobre economia doméstica com a Suzana, mas antes vou convidar você e a Suzana também para a gente ver junto essa matéria preparada pela Lani Guzmão. Antes de ir às compras, Dona Gorete confere a despensa para saber o que realmente está faltando. Ela também trocou os grandes supermercados pelo mercadinho do bairro. Assim não corre risco de comprar algo que não está na lista. Às vezes você sai para comprar uma coisa e você sai com outras coisas, né? Então sai do orçamento, né? Se torna mais caro para a gente. Então eu venho no supermercado mais próximo de casa, que é mais viável, né? Então se torna mais barato para mim. O setor de alimentos foi um dos que sofreu o impacto da crise. As compras do mês agora se resumem ao essencial. Uma pesquisa divulgada pelo Data Popular revelou que 88% da população está mudando o hábito de consumo e economizando na hora de vir ao supermercado, levando o básico, como arroz, feijão e farinha. Eu acho que aquela compra que não é tão essencial assim e pequena, mas de impulso, ela está reduzindo. As compras estão sendo feitas, eu acho, com um pouco mais de objetividade e menos vezes para a pessoa não gastar tanto também com o transporte, com ida e vinda. Ruim para o consumidor, ruim para os empresários que tentam driblar essa fase de recessão com muitos descontos. Esse supermercado, por exemplo, baixou o preço de alguns produtos e agora todo dia tem promoção. Nós temos hoje ofertas, muitas ofertas todos os dias, né? E não apenas 2, 3 vezes por semana. Então, isso também dividiu um pouco mais, em termos de dias, a oportunidade das pessoas poderem estar vindo aqui aproveitando determinadas promoções. Então, eu acho que
está se adequando a um novo comportamento, justamente para se adequar a esse novo momento, que é necessário. Mas nem os atrativos têm sido bastante para chamar a atenção dos clientes. Por conta dessa cautela do brasileiro em evitar gastos, a queda no comércio varejista em todo o país chegou a 4,7% em agosto deste ano, comparado ao mesmo período de 2014. Se analisarmos por região, é possível constatar que o Norte teve queda expressiva acima da média nacional. E o cenário pode ficar ainda pior. De acordo com o presidente da Associação Comercial do Amazonas, a tendência é que as pessoas continuem a comprar o estritamente necessário. Por isso, os donos de grandes comércios precisam se ajustar a esse período crítico da economia brasileira. Eu acredito que essa crise não vai terminar em 2015, deve perdurar talvez por 1 ou 2 anos, tá? Então, eu vejo que, se não houver uma melhora em termos de estrutura na própria empresa, possivelmente deve fechar. Olha aí, Suzana, de que maneira as famílias podem organizar aí as compras no mês? Olha só, nesse momento delicado que a gente está passando, o ideal é que realmente a família ela se organize, ou seja, coloque as suas despesas na ponta do lápis. Não vá ao supermercado, não vá ao shopping aleatoriamente fazer compras. Enfim, que tenha já essa organização, ou seja, ela vá fazer a compra já sabendo o que ela vai comprar, o valor que ela tem disponível e até que limite ela pode estar comprometendo o orçamento dela doméstico. E o fundamental, Daniela, a questão da pesquisa. A pesquisa, a gente encontra aí diferenças absurdas, diferenças muito grandes de valor do mesmo produto, às vezes em um supermercado na esquina e o outro do outro lado da rua. Ou seja, faça a pesquisa, barganhe preço, faça o pagamento à vista e com isso a gente consegue melhorar aí, reduzir um pouquinho esse sofrimento que a gente vem tendo aí nesse orçamento doméstico. Então quer dizer que as promoções realmente elas podem fazer diferença? Claro, a promoção ela faz diferença. Nesse momento delicado, a gente observa o quê? Que se você conseguir se organizar, fazer de repente um pagamento à vista, não se endividar a longo prazo, você está conseguindo aí o desconto pela promoção e você está conseguindo aí pagar à vista, ou seja, você não fica endividado futuramente, ou seja, você vai no supermercado, não compre parcelado, compre à vista, entendeu? Com isso a gente consegue o quê? Você consegue regularizar, colocar o seu orçamento em dia. As marcas, diferentes marcas de um mesmo produto também fazem diferença? Claro, com certeza. Muitas vezes a questão da pesquisa. Então, a gente tem um produto similar, que é uma marca não tão famosa, e por um outro produto um pouco mais, digamos assim, desconhecido, e você tem uma diferença que às vezes chega até o dobro. Então, é interessantíssimo você substituir o produto, não comprar só produtos de marca ou produtos tão conhecidos, por produtos similares e você tem aí um valor mais acessível e consegue, sim, no final do mês, ter uma diferença bem bacana no orçamento. Eu tenho uma dúvida doméstica, acho que dúvida de muita gente também. Faz diferença em fazer esse mercado semanal, quinzenal ou mensal? Indifere isso? Qual é a melhor opção? Faz diferença sim. Qual é a melhor opção? Me conta, eu sempre tive dúvida em relação a isso. O que acontece? Quando você compra mensal, muitas vezes você compra no impulso. Você acha que vai consumir tudo aquilo e muitas vezes acaba não consumindo ou consome a mais. Ou seja, chega no meio do mês, você acabou já o seu rancho, né? Acabou já o estoque do que você comprou e ainda tem mês sobrando, ou seja, você tem que ir de novo no supermercado. Então é interessante sim você comprar fracionado, seja quinzenal ou seja mensal, da forma que você consiga controlar de forma mais pontual o que você está gastando e comprar exatamente o que você está precisando, ou seja, não comprar mais para sobrar, para dar para o mês todo. Porque é difícil a gente saber o que exatamente você vai consumir no mês. Tem que ter um controle muito rígido ali, doméstico, familiar, para saber isso. Agora, em caso de comprar em volume, porque às vezes a gente vai em algumas casas comerciais que volumes, a gente compra um volume maior e ali na ponta do lápis o preço acaba sendo vantajoso. No caso de comprar em embalagens maiores, aí é vantagem? Sim, nesse caso que são os grandes atacadistas, né? Que a gente compra aqueles fardos enormes, ou seja, mas isso é interessante para aquela família que tem um controle, que tem uma organização, ou seja, que saiba dosar exatamente o consumo desse alimento, ou seja, que não, eu comprei 10 quilos de arroz, vamos fazer almoço todo dia para a família inteira. Não, vamos se controlar um pouquinho. Ou seja, é interessante sim, a compra no atacado porque você consegue um preço ainda menor do que no varejo. Porém, desde que a família tenha esse controle no consumo desses alimentos, não consuma aleatoriamente porque o estoque está cheio. Eu conversei com a Suzana Alencar, né,
que é economista e sempre tem uma palavra assim tão próxima ao nosso dia a dia, que ajuda a gente a controlar os nossos gastos. Muitíssimo obrigada, Suzana. Obrigada. Até a próxima. De volta às 7 horas e 44 minutos. Olha, a gente exibe a partir de hoje uma série de reportagens sobre Aruba, a Ilha Feliz. O José Augusto Souza e Rui Silva foram até o Caribe e vão mostrar o potencial turístico dessa região, que fica bem perto da gente, hein? A gente conhece aqui não, mas está aqui pertinho. Vamos ver essa bela matéria. Cita caliente, cita caliente, nada frío. Que bom, cita caliente, cita caliente, cita caliente, nada frío. Um paraíso a 3 horas de Manaus. Os amazonenses estão mais perto de Aruba do que de São Paulo. Por $400, você pega um voo direto partindo de Manaus e desembarca na ilha. Situada no Caribe, ao norte da Venezuela, Aruba está fora da rota dos furacões. Aqui, a única preocupação é estar bem hidratado e protegido. O sol não dá trégua aos turistas, mas o clima é agradável, principalmente para quem está acostumado com o calor de 40 graus do Amazonas. As temperaturas são um pouco mais amenas, giram em torno dos 27 graus. E sabe aquele vento forte que em Manaus a gente logo pensa que vem uma chuva? Pois é, aqui sempre venta desse jeito. O clima em Aruba é sempre perfeito, não importa a época do ano. Isso explica porque a alta estação em Aruba vai de dezembro a abril. É a época de inverno na América do Norte. As pessoas vêm para fugir da neve, para relaxar e curtir o calor. Aqui temos dias ensolarados o ano inteiro, conta a funcionária de um resort. Sunshine. A ilha de 110 mil habitantes recebeu ano passado 1 milhão de turistas. 70% deles vieram dos Estados Unidos. Além do inglês, os arubanos falam espanhol, holandês e o inusitado papiamento, que é uma mistura de todos esses idiomas, mais o português e o francês. Fomos a uma padaria para conversar e aprender um pouco desse dialeto. Até no nome dos doces a gente consegue perceber essa confusão de idiomas, olha só. A gente tem aqui um carrot cake em inglês, né? Um bolo de cenoura. Mais embaixo já tem uma palavra que eu nem sei como é que se fala, mas certamente deve ser holandês. Vruchten tart. Aqui no cantinho dá para mostrar, Rui? Questillos. Espanhol, obviamente. Se não souber falar o inglês muito bem, ou espanhol, português, pode misturar tudo que eles entendem. If I mix all the things, you understand, compreendes perfeitamente. Solamente português não, mas espanhol e inglês sim. Vê pra mim um café com leite e um misto quente. Did you get it? Misto quente? Misto quente? Misto quente não. Não. Mas pode falar bom dia, bom tarde ou boa noite, que eles entendem perfeitamente. E a palavra mais usada na ilha, douche, que você usa para elogiar alguém ou algo de que gostou. A comida é douche. As praias também são douche. Para comer, passear e se hospedar, uma pessoa gasta em média $200 por dia. Mas brasileiro dá sempre um jeito de economizar. A geleira, com produtos comprados no supermercado, é companheira inseparável desse grupo. Você tem opções mais baratas e mais caras. É possível vir aqui e se gastar menos ou tanto quanto uma praia do Brasil. Assim, né? Uma boa opção de hospedagem para grupos maiores é alugar uma casa. Aruba tem condomínios só para turistas, rodeados de belas paisagens. Nos hotéis, o preço das diárias varia bastante. Agora, quem não quiser economizar, pode alugar uma suíte enorme como essa. Na alta temporada, a diária chega a $2.000. É o preço para acordar e ter na janela um visual desses. Belezas que encantaram este brasileiro. Ulisses trabalhou em vários restaurantes e em pouco tempo abriu o próprio negócio. Ele mora em Aruba há 26 anos e afirma:
o Brasil precisa aprender com a ilha a explorar melhor o potencial turístico, especialmente a Amazônia. Todos os holandeses que eu conheço ou americanos querem visitar Manaus e conhecer a Amazônia, tá? Eles ficam um pouco constrangidos por causa da violência e da falta de segurança. Então eu acho que é a hora que o Brasil colocar um time bom para recepcionar esses estrangeiros e garantir uma segurança para eles, eu acho que você vai ter um bom produto que seria Manaus para os turistas. E amanhã tem mais Aruba aí na segunda reportagem da série Praias e Cavernas também. Tô doida pra ver. Mas agora a gente vai lá pro estúdio do Craque na TV, que já está lá para conversar com a gente, a Carol Queiroz. Bom dia, Carol. Bom dia, Dani. Tudo bem? Tudo bem. Você não traz uma notícia lá muito boa no esporte, né, amazonense? Ai, pois é, Dani. Que chato. Olha, pela Copa do Brasil Sub-20, o Fast foi eliminado pelo Cruzeiro na noite de ontem na Colina. O time amazonense chegou a ficar aí à frente do placar, mas depois de erros da defesa levou a virada, viu? Vamos ver. A partida começou muito disputada e muitas faltas marcaram o início do jogo. Aos 14 minutos, Jack Chan deu o cartão de visita e chutou de fora da área, mas foi fraco e facilitou a defesa do goleiro. Mas aos 19 da primeira etapa, Daniel Vansan cobrou falta fraca e o goleiro do Fast aceitou, 1-0. O jogo era animado e 3 minutos depois, Robson quase empata para o tricolor de aço. Depois do goleiro demorar para repor a bola, o juiz marcou tiro livre indireto. De jogada ensaiada, Niachi recebeu livre e empatou o jogo. No segundo tempo, aos poucos o Fast começava a tomar conta do jogo. E aos 8 minutos, Guigui fez a alegria da torcida com um golaço de letra. Vale a pena o replay. Depois do gol, o Cruzeiro começou a apelar para as faltas. Na parte final do jogo, a zaga do tricolor de aço vacilou e tomou o gol de empate. E 2 minutos depois, a zaga bateu cabeça novamente e tomou a virada com o Alex. E aos 40, Rony fechou a goleada para o time mineiro, 4-2. Com a derrota, o tricolor de aço encerra a participação na Copa do Brasil Sub-20. Agora é focar na Copa Amazonas, que se inicia no mês que vem. Agora é focar na Copa Amazonas, que começa no mês que vem, né? Vamos pensar na Taça Amazonas, já que não deu na Copa do Brasil, e trabalhar logo para a Copa São Paulo. Jack Chan pensa da mesma forma, mas não nega que tem propostas. Tem proposta no FAT, tem proposta em outros clubes, mas isso acho que a gente tem que sentar e resolver ainda e pensar mais no meu futuro. Quem sabe... Quais são os clubes? Aqui do Amazonas tem 4 da Taça Amazonas, de fora tem 2, então, mas o que falta é sentar e conversar. Jack Chan tá disputado aí, também foi artilheiro, fez um monte de gol aí pelo Fast, jogando no Sub-20. Aliás, olha, parabéns ao time do Fast, sabe, não deu, mas eles jogaram muito bem, foi um jogaço, né, e eles têm outras competições pela frente, como a gente viu, tem muita coisa para acontecer, acabaram de ser campeões da Copa Norte, tudo isso já é inédito pra gente, então parabéns ao time do Fast também, que investiu nesses meninos e que continua investindo na base para que a gente tenha um trabalho bacana de formação desses atletas. Agora, Dani, uma última notícia rapidinho aqui, ó, seleção brasileira, o Rafinha pediu dispensa da seleção, né? Ele que é lateral direito, não vai mais fazer parte da seleção brasileira. Ele disse que não estava sendo muito solicitado nos últimos tempos. Ele está aí num processo de transição para ser cidadão alemão, né? Para poder defender aí a Alemanha, e por isso ele resolveu aí que não quer mais fazer parte da seleção, já que não vem sendo muito solicitado lá na posição dele. Ele jogou só amistosos até agora, não jogou jogos oficiais. Então ele pode fazer isso, pode pedir esse papel de cidadão e jogar lá pela Alemanha, viu, Dani? É isso, amanhã eu tô de volta com mais notícias do esporte. Um beijo pra você. Beijão, Carol, até amanhã. Até. Ó, e hoje tem estreia aqui na TV A Crítica Record, nova temporada de A Fazenda. Vamos ver como é que vai ser. A gente vai pegar. Que isso é loucura. O irmão desse aqui, ó. Você tá se achando, meu? Você não me conhece. Pega lá fora, então. Eu ganhei a prova!
Só um ganha 2 milhões. Agora vai ao racha. Tá reclamando? Pede pra sair. Meu lado bom é bom, mas o meu lado ruim é péssimo. Agora é clássico. Puxa o pininho da granada e fecha a porta, assim, ó. O jogo só acaba quando termina. É hoje, 10 da noite, só o início das temporadas, da temporada de realities aqui na TV A Crítica Record. Amanhã no ar fica por aqui. A gente agradece muitíssimo sua companhia. Tchau, até amanhã.